Oi, crianças! Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, mais um dia de estudos. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril. Vamos estudar como fazemos às sextas-feiras, ciências e artes. Espero que vocês já tenham feito o cabeçalho e que já tenham assistido ao vídeo da leitura também. Vamos começar por ciências. Peguem, por favor, o livro e vamos para as páginas 20 e 21. Em ciências, nós começamos estudando a fotossíntese, né? A maneira das plantas produzirem o próprio alimento. E depois começamos a falar da reprodução dos vegetais. Nós vamos continuar nesse assunto hoje, crianças. Olha aí, a gente viu onde ficam os grãos de pólen, onde ficam os óvulos, né? Que a flor tem uma parte masculina e uma parte feminina. E estudamos um pouquinho mais aprofundadamente esse assunto. Hoje, na página 20, a gente começa com essa pergunta: como são formados o fruto e a semente? Eu dei uma desmontada na página aí, crianças, para a gente conseguir enxergar melhor, mas na verdade eu estou seguindo essas setas, sabe? Essas setas vermelhas que tem aí, nós vamos acompanhá-las, tá bom? Para estudar como são formados o fruto e a semente. Vamos começar junto com o livro ali, ó. Eu leio, vocês prestando bastante atenção, acompanhando a leitura aí. Polinização. O primeiro passo é a polinização, o transporte dos grãos de pólen da parte masculina até a parte feminina das flores. Ah, crianças, então, essa história de formação de fruto e de semente começa assim. A gente já viu que os grãos de pólen ficam na parte masculina da flor, né? Então, para a polinização acontecer, esse pólen precisa sair de lá e ir para a parte feminina das flores. Vamos prosseguir a leitura aqui no segundo parágrafo. Como os grãos de pólen não se movimentam sozinhos, eles são levados até a parte feminina da flor. Esse transporte pode ser feito de diversas maneiras, dependendo do tipo de planta. Vamos continuar aqui. Muitas vezes são os animais que fazem o transporte do pólen. Insetos como abelhas e borboletas, ou animais maiores como beija-flores e certos morcegos, visitam as flores em busca de néctar. Ah, crianças, então, ó, para acontecer a polinização, o pólen precisa ser transportado da parte masculina para a parte feminina da planta. E isso não acontece assim, sozinho, né? Então, primeiro a gente está vendo que tem alguns animais que podem fazer isso, né? E que eles visitam as flores em busca de néctar. O que é o néctar? Vocês podem olhar aí no livro de vocês. Tá escrito aí o significado. Vou deixar essa tarefinha com vocês e prosseguir a leitura aqui. Ao fazerem isso, um pouco de pólen gruda no corpo deles. Ao visitarem outras flores, o pólen transportado acaba caindo sobre a parte feminina delas. A maioria das flores polinizadas por animais possui cores e ou perfumes marcantes. Ok, então, crianças, vimos como pode acontecer essa polinização, né? Como os insetos, por exemplo, podem transportar no corpo deles, na procura do néctar, o pólen da parte masculina para a parte feminina das plantas. Agora vamos seguir a seta aqui para descobrir qual que é a próxima etapa desse processo. Fecundação. Depois da polinização, que é esse transporte, né, do pólen, crianças, ocorre a fecundação. A fecundação é o encontro de uma célula reprodutiva masculina que é formada dentro do grão do pólen com uma célula reprodutiva feminina, que é formada dentro do óvulo. Ah, crianças, então na fecundação, essas duas partes entram em contato, né? A célula reprodutiva masculina com a célula reprodutiva feminina. Isso tem a ver com o pólen e com o óvulo, que a gente viu na aula passada. E agora vamos lá para a próxima etapa?
Formação do fruto. Após a fecundação, a flor começa a murchar. As pétalas caem e a parte feminina passa a crescer até se transformar no fruto. Então, crianças, o livro está contando para a gente como que a flor passa a ser o fruto. Nesse processo, os óvulos fecundados dão origem a sementes. Lembram-se? A gente viu isso lá no show da Luna, né? Vamos seguir aqui para a próxima etapa. Frutos maduros. Quando os frutos terminam de se desenvolver, ficam maduros e podem servir de alimento para animais, incluindo os seres humanos. Quem que não gosta de uma fruta gostosa, né, crianças? Eu gosto muito. Vamos lá, seguir nesse processo. Ó, aqui a gente tem uma goiaba, eu adoro. E vocês? Então, esse é um exemplo de fruto com sementes. Dentro dos frutos ficam as sementes. Vamos seguir aqui. Germinação. Se a semente cair em solo adequado, pode germinar e formar um novo exemplar da mesma espécie. Muito interessante, né, crianças? Então, só recapitulando, na última aula a gente tinha aprendido sobre a parte masculina, onde fica o pólen, né? E a parte feminina da flor, onde ficam os óvulos. Hoje a gente viu como que o pólen vai da parte masculina para a parte feminina, como acontece a fecundação, a formação do fruto, como os frutos ficam maduros e como as sementes podem germinar, formando novos exemplares das espécies. Agora que já acompanhamos todo o texto, vamos para a nossa atividade de hoje. Escreva um texto no caderno relacionando as fotografias com a formação do fruto da romã. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão observar a formação do fruto da romã. Ó, o livro colocou pra gente aqui, ó, em 3 etapas. E com base em tudo que a gente leu, né, hoje, no conhecimento que vocês desenvolveram aqui, vocês vão escrever um pequeno textinho explicando a formação do fruto da romã. Tá bom, crianças? No caderno de vocês. Se tiverem dúvidas, podem me chamar. Um beijo para vocês e até daqui a pouquinho na aula de artes.